Boa noite. Eu acho que faz quase um pouco mais de um ano que a última vez que eu estive aqui. Deve ser, né? Foi. Quando vim a última vez aqui, eu falei muito a respeito do sonho que eu e minha esposa estávamos acalentando, que era a nossa gravidez. E nós somos pais de 2 crianças que não vieram. E somos gratos, você falou muito em gratidão aqui. Nós somos gratos pela experiência e pelo privilégio de ter acolhido essas 2 crianças, Theo e Clarice, que por uma razão muito especial, e claro que com um sentido que nós talvez não saibamos compreender exatamente, não vieram. Ficaram com a vovó, minha mãe, que partiu também há pouco tempo. Antes deles partirem, ou melhor, deles ficarem, a vovó já estava lá para tomar conta deles. Então, está tudo certo. Está tudo certo. E por que eu estou falando desses meus 2 filhos que não vieram? Porque na realidade, crianças sempre trazem uma esperança a este mundo, sempre trazem a vida renovada através da experiência de um ser que é reintroduzido neste palco da vida. E todos nós fizemos esse percurso. Todos nós somos crianças. Podemos estar um pouquinho enrugados, podemos estar um pouquinho cansados, como eu dizia para o meu irmão agora há pouco. Mas no fundo, em essência, todos nós somos crianças. Nós trazemos uma criança, a maioria de nós, para não dizer todos, uma criança ferida, uma criança magoada, que muitas vezes, sem que tenha havido um culpado ou alguém que tenha ferido realmente, mas a interpretação que uma criança dá a todos os acontecimentos da vida dela, principalmente nos primeiros anos, impactam a vida deste ser de maneira que muitas vezes nós reproduzimos essa dor, essa solidão, essa angústia, esse medo, essa intranquilidade dessa criança que ainda habita dentro de nós. Eu escolhi hoje para falar esse tema, e esse tema surge a partir de um livro que nós lemos, um livro extremamente curto, muito simples, escrito por um homem chamado Sheldon Silverstein. E caramba, como é que eu faço para... tem que aprender aqui, vamos lá. Foi? Não, vai ter que ser aqui. Eu vou ter que... Vocês me desculpem, mas esse sistema eu não... Vou ter que voltar. Aqui. Ok? A parte que falta em mim. Esse livro foi escrito em 1976. E com quem é Sheldon Silverstein? Ele não é espírita, não. E até duvido que ele de alguma forma tivesse alguma religião. É um americano que nasceu em 1932 e lá pelos seus 20 anos ele foi recrutado pelo exército americano na Guerra da Coreia e trabalhou na guerra como um articulista. Ele escrevia para um jornalzinho que era distribuído pelos soldados, para os soldados. E ele ficou fazendo isso durante toda a guerra. Voltando da guerra, ele continuou escrevendo artigos e a revista Playboy o contratou, porque ele escrevia muito bem. E ele escreveu, até que em 1961, com 29 anos, uma amiga lhe lançou um desafio. Por que ele não poderia escrever um livro para crianças, um livro infantil? E ele escreveu. Se eu não me engano, o nome do livro era A Árvore Generosa. Ou
não tenho certeza, mas enfim, esse Árvore Generosa foi um dos que mais sucesso fez. E de lá em diante, ele não parou de escrever mais livros infantis. Ele deixou de escrever os artigos para Playboy e passou a escrever livros infantis. Ele também foi diretor de teatro, autor de várias músicas de rock, enfim. Ele faleceu em 1999. Tá? Se vocês tiverem oportunidade de procurar livros dele, vale a pena. Mas por que eu trago uma história infantil no centro espírita para pessoas adultas, sendo que as crianças estão lá na outra sala? Porque justamente foi a forma como esse homem sensível encontrou de passar mensagens profundas através de uma história singela para se contar para crianças. Essa palestra não terá nenhuma razão de ser, não terá qualquer efeito em vocês, se vocês não se permitirem ouvir a história que eu vou contar com a criança interior de vocês. Ninguém aqui vai pagar mico, ninguém será fotografado, quem está sendo filmado sou eu. Então, ninguém vai passar vergonha, se de repente sentir vontade de sorrir ou de chorar. Eu só peço a vocês que vocês se permitam a passar por uma experiência que todos devem ter passado uma vez na vida. Escutado a mamãe, o papai, a vovó contando uma história infantil. E é isso que eu vou contar agora. E peço permissão para a criança que habita no coração de vocês para contar uma história. Ok? Pois bem, o nome do livro, como eu disse, A Parte que Falta em Mim. Vamos lá. Eu sempre senti que faltava algo em mim. Faltava uma parte. E por isso, eu não era feliz. Opa. Aqui. Então, saí à procura desse pedaço perdido. Enquanto rolava pelo mundo, cantava uma canção. Estou procurando a parte que me falta. Procurando a parte que me falta. Lá, 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 lá. Aí vou eu, procurando a parte que falta em mim. E rolando pelo mundo, muitas vezes eu fritava sob o sol. Mas às vezes vinha também a chuva. Às vezes a neve. E como me faltava uma parte, não dava para rolar muito rápido. Aí, nesse passo, parava para conversar com uma minhoca, sentir o perfume das flores e às vezes até ser ultrapassado por uma joaninha. Agora, pensando bem, foram os melhores dias da minha vida. Em minha busca pelo que me faltava, eu atravessei oceanos. Procurei pelo pedaço que não tinha por terras e mares, me machucando muitas vezes. Tudo para encontrar a parte que me faltava. Descendo pântanos, subindo montanhas, rolando montanha abaixo. Até que um dia, olha só, achei o pedaço, a parte que faltava em mim, aquilo que eu havia perdido. Ei, alto lá, disse o pedaço, diante dos meus olhos brilhando e meu largo sorriso de felicidade. Não faço parte de você, não sou pedaço de ninguém, sou meu próprio pedaço, e se eu fosse pedaço de alguém, certamente não seria de você. Disse eu tristemente, sinto muito se te chateei. Então, saí rolando adiante e logo encontrei um outro pedaço. Mas esse pedaço que encontrei era pequeno demais. Encontrei outro, mas esse também não deu certo. Era grande demais para mim. E houve um outro que me feriu. Era um pedaço muito pontudo e afiado. E outros, por mais que tentássemos, não encaixávamos mesmo. Um dia,
pensei ter encontrado o pedaço perfeito, a parte exata que me faltava. Mas não dei a devida atenção, não segurei firme o bastante e perdi aquele pedaço perfeito. Teve uma outra vez, um pedaço também perfeito, que segurei tão firme, com tanta força, que se quebrou. Então, continuei rolando pelo mundo, tendo aventuras, caindo em armadilhas, quebrando a cara contra os muros, até que um dia apareceu um pedaço que parecia ser o certo, talvez igual à parte que me faltava. Oi, disse eu. Oi, disse a parte. Você é parte de alguém? Perguntei. Não que eu saiba, respondeu. Acho que eu posso ser eu e ainda ser seu, continuou. Talvez, sim. Acho que podemos nos encaixar. Vamos tentar? Uau! Encaixa! Combina! Encaixa e combina perfeitamente. Finalmente estou completo. Então comecei a rolar. E por estar completo, rolava mais rápido. Cada vez mais rápido. Como nunca rolara antes. Tão rápido que não podia parar para uma conversa com a minhoca. Ou cheirar numa flor. Rápido demais para uma borboleta pousar. Mas que importava isso? Eu estava completo e feliz. Eu encontrara a parte que faltava em mim. E eu cantei então. Achei a parte que faltava em mim. E com os olhos brilhando e um grande sorriso. Oh Deus, agora estou completo. Nem preciso cantar mais. Ai. Pensei depois de um longo suspiro. Então é assim? É assim mesmo? Eu não rolava mais por aí. E então larguei aquela parte gentilmente. E devagarinho, fui rolando embora sozinho. E então, sem muito alarde, enquanto voltava a rolar pela vida, segui cantando a minha canção. Oh, estou procurando a parte que me falta, procurando a parte que me falta. Lá vou eu, procurando a parte que me falta. Fim. Ou não. Historinha boba essa, não? Algumas pessoas... eu falei, é uma história infantil que não é tão infantil assim, né? Fala muito de nós, né? De cada um de nós. Na realidade, a primeira vez que eu apresentei essa historinha, teve uma pessoa da plateia que falou assim, né, lá no centro: mas que é isso? Você está dizendo que o negócio é ficar sozinho, é? Eu tenho que largar minha esposa? Não é essa a mensagem. A mensagem não é essa mesmo. A mensagem, e são muitas, mas uma daquelas que eu procuro me fixar, porque acho que vale a pena desenvolver, é que aqui fala de algo que sempre estará conosco. Nós todos, em todas as etapas da nossa vida, nós experimentamos a sensação de faltar algo na nossa vida. Como crianças, como adolescentes, como adultos, ou quase aqueles que já estão partindo daqui, se queixam de um vazio no peito, um vazio existencial. E muitos de nós procuramos preencher esse vazio
com uma outra pessoa. A gente acha que nós vamos encontrar um pedaço. Alguns até dizem a metade da laranja, a tampa da panela. Porque quando eu vou buscar um pedaço, é assim que eu vejo o outro, um pedaço. Se eu vou buscar uma metade, é assim que eu me vejo e vejo o outro, metades. Não pessoas inteiras, que podem ser inteiras, mas ao mesmo tempo sentir em si a falta de algo que as complete e que jamais será totalmente completado. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. E essa ausência de algo dentro de nós é que nos impele a buscarmos, buscar a nós mesmos. E nos iludimos muitas vezes que isso virá de fora, que isso é algo que eu tenho que procurar fora de mim. E muitos de nós passam a vida toda buscando preencher esse buraco, esse pedaço, muitas vezes sacrificando a individualidade do outro, transferindo para o outro a obrigação de nos fazer felizes. Nós muitas vezes olhamos para esse buraco e culpamos os nossos pais, que deixaram o buraco em nós, que não nos deram o suficiente, que não nos deram aquilo que nós merecíamos ou queríamos. E aí, com esse buraco que nasce lá nas nossas exigências infantis, nós continuamos dessa forma a buscar no mundo alguém que substitua aqueles que deveriam ter dado para nós a felicidade, como se isso fosse real, como se esse fosse o propósito de nossas vidas, achar alguém ou alguma coisa que nos preenchesse, e não admitirmos que nós somos seres esburacados, seres que precisam se preencher a cada vez mais das próprias experiências, agradecendo a Deus, ao universo, seja lá o que for, agradecendo a oportunidade da vida, e não transferindo para o outro a obrigação de nos fazer feliz. A mensagem dessa história, que muitos poderiam entender que no final ele sai sozinho, na realidade ele sai com ele. E quando eu estou comigo, eu tenho uma grande chance de encontrar outro que esteja consigo mesmo. E aí encontrar nesse outro não alguém que me preencha ou que me dê algo, mas alguém com quem eu troque experiências, carinho, afeto, dando o meu melhor, recebendo o que o outro pode dar de melhor, sem exigências descabidas, infantis, simplesmente tendo um parceiro de busca por essa completude que talvez nunca chegará, porque quando chegar nós paramos de rolar. É essa a mensagem dessa história. Eu e a minha esposa, nós atendemos um consultório e eu posso dizer que 99,999999999% dos casos que atendemos ao longo desses anos, nós encontramos diante de nós uma criança ferida, que busca em nós, muitas vezes, um cúmplice, para atribuir culpa a esse vazio a alguém, ou buscando em nós a esperança de que nós indiquemos onde está essa pessoa. Eu costumo dizer que acredito, pelo menos tenho quase certeza, que todos os psicólogos, terapeutas, de uma forma geral, na vida passada devem ter sido jagunço. Jagunço. Que nem aquele da minissérie da Globo, né? O que fazia um jagunço? Resolvia problemas. Não é? Como? O sujeito chegava e assim, vem cá, jagunço. Aquele rapaz lá está de olho na minha filha, eu não estou gostando disso. Acaba com esse problema. Pum! Acabava. Ou tem uma herança aí,
e tem um primo distante que eu nunca vi que está reclamando da sua parte. Acaba com esse problema. Pum, acabou. E assim vai, né? E tinha muita gente que já estava cansado do marido ou cansado da esposa, então chamava o jagunço, que acabava com o problema. Porque o problema, para todas as pessoas que contratam jagunço, é o outro, certo? Então a gente acaba com o problema assim, contrata um jagunço. Só que agora não pega bem, né? Contratar o jagunço, ele dá com a língua nos dentes, e você vai preso junto com ele. Então o que a gente faz? Uma coisa mais light. A gente vai no psicólogo. A gente chega lá e pergunta para a pessoa: qual é o seu problema? O que eu trouxe aqui? Alguns até mal-humorados dizem: minhas pernas. Eu escutei isso já. Aí a gente faz cara de paisagem, né? Tem senso de humor. Não, é ironia pura. Mas tudo bem. Mas qual é o problema? Meu marido. Olha o jagunço já querendo aflorar. Começa a incorporar o jagunço. Meu marido. Eu me lembro muito bem de uma senhora, uns 10 anos atrás, chegou toda emperiquetada lá e tal, e ela falou assim, exatamente isso: meu problema é meu marido. Seu marido? Esse é o seu problema? Não, para dizer a verdade, eu tenho mais 2 problemas. Meus 2 filhos são 2 parasitas que não fazem nada de útil na vida, só querem saber de mesada, não ajudam em nada. Tem mais algum problema? Para dizer a verdade, meu pai. Meu pai não era flor que se cheirasse, mas também já morreu. Menor male. É um problema menos, né? Mais algum? Aí ela falou: pensando bem, tem um vizinho, um rapaz esquisito. Ele tem os seus 40 anos e é solteiro, imagina só, tem coisa aí. E ele fica escutando ópera. Você acredita nisso? Escuta ópera. E alto, tão alto assim, alto o suficiente, porque quando eu estou no banheiro, coloco o ouvido na parede, eu ouço. Aí, eu peguei: o senhor vai me ajudar? Claro. Peguei a carteira, 1, 2, 3, 4, 5 cartões, dei na mão dela. Que isso? Cartão de visita. Eu sei, mas para quê? 1 para o seu marido, 1 para a sua filha, 1 para o seu filho, 1 para o seu pai. Não, seu pai morreu, vai, devolve. E 1 para o seu vizinho. O que eu faço com isso? Entrega para eles e manda eles aqui. Eu só posso ajudar a senhora a resolver seus problemas se seus problemas vierem para cá. Aí ela olhou para mim: o senhor por acaso está insinuando que o problema sou eu? Eu falei: meu Deus, bendita psicologia, faz milagres. Em 5 minutos a pessoa começa a entender as coisas de um jeito que a gente levou 5 anos de faculdade para aprender. A pessoa aprende em 5 minutos. Isso é até frustrante, sabe? É óbvio que ela ficou muito invocada, fechou a cara, a gente conversou um pouco, mas nunca mais voltou. Provavelmente os problemas se resolveram. Ou ela contratou um jagunço, ou um psicólogo que entendesse de problemas, que atendesse remotamente os problemas. Eu, infelizmente, esse curso eu não fiz. Ou seja, na realidade, a gente muitas vezes acredita de boa fé que os problemas, que tudo aquilo que falta na nossa vida é por culpa do outro. Na realidade, se nós formos analisar, pensar friamente, são todos resultado das nossas escolhas. Certa vez, num outro centro, lá em Praia Grande, eu não vou esquecer porque eu custei para chegar lá, me perdi e tal, enfim, cheguei atrasado no centro. E aí eu comecei a falar sobre isso, relacionamento humano, relacionamento de casal, que eu reputo é o relacionamento mais importante de toda a experiência da vida da gente. Porque se não tiver um relacionamento de casal, a terra fica desabitada. Ninguém reencarna. Precisa ter um relacionamento de casal, mínimo possível, nem que seja com raiva, mas tem que ter. Porque senão a gente não vem para cá, né?
Muita gente fala assim, o que precisa-se para vir para a Terra? Muito amor, muita dedicação, muita paz. Não, 2 pessoas com boa vontade ou meia tontas, né? O suficiente para propiciar, né, que 2 células se encontrem. E aí vem o terceiro elemento, que é o espírito, e pum, se coloque ali no meio e aproveite a oportunidade e vem através desse portal dimensional chamado útero para esse ambiente. Pois bem, aí estava falando eu, né, da necessidade de a gente olhar aquilo que a gente tem, e aí uma senhora me levantou a mão, né? As mulheres são muito mais corajosas nessas situações, elas abrem a boca mesmo e falam. Os homens ficam tudo rindo, enrustido, né? Aí ele fala assim, eu conheço um cara que precisa ouvir isso. Geralmente é assim, né? Pois bem, ela chegou e falou para mim assim, pois bem, você está falando muito bonito aí, né? E ela tinha um sotaque carregado, né? Parecia minha sogra falando. A minha sogra é uma sábia. O pessoal fala mal de sogra, mas eu falo que a minha sogra, qualquer dia eu trago ela para fazer uma palestra. Ela, em uma frase, ela sintetiza tudo que uma criança precisa na vida para se tornar um adulto feliz, producente, capaz, digno. Barriga cheia e bunda limpa. Isso ela falou para minha mulher, quando a minha mulher falou assim, eu estou preocupada se eu dou conta de ter um filho. Eu falei, filho, isso é fácil, ela lavando a louça, tem virar o pescoço, barriga cheia, bunda limpa. Que isso sintetiza tudo que um ser humano precisa. Barriga cheia, todos os cuidados que possam manter a vida. Bunda limpa significa os cuidados que nos levem a mantermos-nos vivos aqui, considerando os outros, né? Muita gente fala assim, qual é a criança que, chorando um monte de criança, quem é que a gente acode primeiro? Essa é uma outra frase sábia dela. Olha só, um monte de crianças chorando, né? Aquelas famílias de um monte de criança, o berçário. Qual é a criança que a gente acode primeiro? Aquela que está com a fralda mais cheia. Não é? É essa. Pois bem. Então essa senhora, ouvindo tudo isso que eu estou falando, ela falou assim, o que o senhor está falando é balela. Opiniões não se discutem. Eu quero que o senhor me diga o que o senhor faria no lugar de uma amiga que eu tenho, claro, né? Que tem um parasita casado com ela há 25 anos, que nunca, em hipótese alguma, levou ela para ir para um cinema. Jamais levou para comer uma pizza fora. Nunca trouxe um ramo de flores. Aquele filho de uma égua jamais me deu um beijo. Opa, mas... além de tratar mal a sua amiga, não lhe dava um beijo? Aí ela ficou desconcertada. Aí ela falou um negócio que parecia a revelação de último capítulo de novela. Ninguém no centro estava preparado para escutar aquela revelação. Pois bem, essa mulher sou eu. Puta, aquele espanto geral. Nossa, até o protetor espiritual quase que incorpora para dizer, mas enfim. Aí a mulher chegou e falou, o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? Aí é fácil, essa pergunta eu adoro. No seu lugar, com a sua história, com o seu passado, com as suas crenças, com as suas manias, com as suas qualidades e defeitos, eu faria a mesma coisa. Eu estava perguntando para mim o que eu faria no meu lugar. Porque eu seria a senhora. Agora, se a senhora me perguntar o que eu faria numa situação dessa, eu, Vladimir, do jeito que eu sou, com as coisas que eu aprendi, e não foi fácil, foi na base da bordoada e muita fralda suja, eu soltaria o bichinho. Como? Eu daria liberdade para esse infeliz. Que infeliz? Seu marido. Mas como? O infeliz sou eu. Não, a senhora não é infeliz. A senhora é que está mantendo ele preso. A senhora é o carcereiro. Como assim? Senhora, quando a senhora casou com ele, ele era muito melhor? Muito diferente? Não, é do mesmo jeito. Mas então o que foi que aconteceu? Bebeu? Não. Ora, a gente, quando casa com um homem, pensa, com o tempo ele melhora. A gente vai acertando ele. Ele vai aprendendo. Eu falei, a senhora está falando do seu marido ou do seu filho?
Porque essa esperança que nós, pais, temos de fazer alguém, do nada, começar a melhorar, desenvolver-se, modificar, crescer, se tornar alguém melhor, isso aí é esperança, é projeto de pai e mãe. A gente não casa com alguém para ser construído, para criar. Não. A gente casa com a figura do jeito que é o que tem para hoje. Pode melhorar? Pode. Mas não é milagre. Aí, ela não se satisfez. Mas eu não aceito isso. Afinal de contas, ele me deve. Ele deve o quê? Assim, senhora, eu vou lhe dizer uma coisa que meu sábio avô sempre disse para mim. E ele disse uma vez, quando digamos que eu fui dispensado por uma pretensa futura ex-namorada, eu era apaixonado por ela e ela me achava um cara bacana. Aí já danou, né? O cara bacana não tem futuro. O amigo de sempre, quase um irmão. Mas não passa disso. E a gente fica naquela, né? Só que, em vez de eu aceitar aquilo, que era o máximo que ela podia dar para mim, e ficar de boa, não era correspondido na mesma essência, mas, por que não? Você é um cara bacana, né? Não, o que aconteceu? Eu fiquei chorando, sofrendo, né? Não almoçava, não jantava, não queria mais nem tomar banho. Apesar que homem para não tomar banho também qualquer desculpa serve. Mas assim, aí aconteceu o seguinte, meu avô falou: filho, eu vou te falar uma coisa, aprenda comigo, cavalo não toca piano. Aquilo para mim pareceu uma revelação que eu não entendi porcaria nenhuma. Eu tinha 15 anos, sei lá, quero saber de filosofar. E passou-se muitos anos, até que eu ouvi essa mesma expressão na boca de uma pessoa, muitos anos depois. E aí eu entendi o que significava cavalo não toca piano. Um cavalo faz o quê? Cavalices. Não dá para ele tocar piano, porque ele não tem dedos. Ele só tem um. Portanto, não dá para ele dedilhar. É impossível para ele. Ele não tem recursos para tocar um piano. Ele pode fazer barulho, mas não tocar um piano. Então imagina a situação. Eu tenho um cavalo. Chego aqui, trago esse cavalo para o palco, escovo ele, dou a melhor alfafa, coloco um piano Steinbeck aqui e falo para o cavalo: te tratei bem, tenho maior esperança em você. Você é um cavalo lindo e maravilhoso, agora toca. O cavalo olha para mim e olha para o piano. Eu não entendi nada. E eu começo a falar: toca. E todo mundo assistindo. Toca, cavalo. Toca o piano. Por favor, pelo amor de Deus, faça uma prece. Peço para todo mundo vibrar. O cavalo vai tocar piano. E não toca. Aí eu fico exasperado. Começo a gritar com o cavalo: seu cavalo inútil. Que cavalo idiota. Por que você não toca piano? Depois de tudo que eu fiz por você, de todas as minhas esperanças, por que você não toca piano? O cavalo começa a sofrer. Imagina como é para o cavalo o sofrimento dele querer retribuir o amor, mas com aquilo que ele pode dar, ele não consegue dar exatamente o que eu quero. E aí eu enxoto o cavalo daqui e começo a falar para vocês: vocês veem que coisa, que ingratidão. Vocês viram como eu trato ele bem? Eu dou do bom e do melhor, e ele não toca o piano. Vocês vão olhar para minha cara, né? Assim, tá. O cara é doido, né? Cavalo não toca piano. Quantos cavalos que não tocam piano estão na nossa vida? Quantos? E nós poderíamos de repente fazer uma bela cavalgada, né? Sentir a força dele do nosso lado. Só que ele não vai tocar piano. Pelo menos até que a gente implante mãos nele. Mesmo assim vai ser difícil, vai ser um sofrimento atroz. Não dá. E é isso que muitas vezes nós buscamos nessas partes que faltam. Porque a gente quer que o outro dê aquilo que ele não consegue dar. Aí, essa senhora escutando: mas eu sempre quis que ele fosse um príncipe. Uau! Aí vem a pergunta: e
a senhora é uma princesa? Porque geralmente os príncipes têm um péssimo, um incompreensível costume de quererem princesas. Como é que fica? Se a senhora é uma princesa, por que ainda está com o cavalo que não toca piano? Por que não encontrou o seu príncipe? Percebem? Isso não é um discurso para que nós nos acomodemos por baixo, mas para que a gente olhe o que o outro tem a nos oferecer. Porque de repente o que o outro tem a nos oferecer, e esse outro pode ser um monte de gente, pode ser o parceiro, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o colega, pode ser o chefe, pode ser o emprego, pode ser o país que a gente vive. Enquanto a gente não olhar para aquilo que é e que existe e ser gratos por aquilo que é possível, como é que eu posso ousar querer ter mais? Então, se o outro não é capaz de atender às minhas exigências, cabe a mim libertá-lo e dizer: desculpe, não é o suficiente para mim. E deixar o outro ir. Quem sabe ele encontra alguém que está louquinho para simplesmente dar uma cavalgada, sem exigências de música, nada disso. Mas aí, o que a gente escolhe? Não, eu estou com ele esse tempo todo, ele me deve isso. E a gente não percebe que o credor, ele é maior prisioneiro do que o devedor. Porque para o devedor ficar livre, basta que eu diga: não é mais necessário, está tudo certo. Mas o credor, que se acredita ter direito, ele fica preso eternamente. E quando o devedor não consegue mais dar nada e vai embora, ele continua preso. Preso na crença que o outro devia algo para ele. E por isso o coração dele está preenchido. Preenchido de algo que impede que outro se aproxime. E é assim. Simples assim. É a história que eu tinha para contar hoje. Uma reflexão. Ok? Fiquem com Deus.